Agora sim, nós vamos para o quadro Conversa Aberta com Delma Bate. Tudo bem, Delma? Tudo bem, Soraya, e você? Como é que tem passado? Tudo certo? Tudo na paz, graças a Deus. Que bom, que bom. Delma, o assunto desse mês é sobre separação dos pais e educação dos filhos. Como lidar com isso? A Tânia, aqui de Cascavel, nos enviou essa sugestão e nós temos aqui a Delma Bate para falar não só para a Tânia, mas para diversas famílias que já passaram, que passam por essa situação ainda. Eu tenho certeza que a sua orientação será muito bem-vinda e acolhedora. Delma, o casamento acabou. Qual é o modo correto de falar com os filhos sobre isso? Bem, não existe assim, Soraya, uma receita pronta, um modo correto e tal, mas quando os filhos são menores, me parece que não precisa ser falado muito, porque as crianças elas têm assim esse ouvido mais apurado para saber que alguma coisa não está bem no local. E as crianças começam a apresentar alguns sintomas, não dormir, ficar mais agarrado tanto ao pai tanto à mãe. E aí os pais começam a ficar preocupados que ou apresenta febre, começa a apresentar febres, febrículas, né? Coisas assim, que a gente chama de febre emocional. Porque eles sentem no ar que alguma coisa está acontecendo, mas eles não conseguem identificar. Eles querem que os pais, eles juntam esses pais através de um problema que eles desenvolvem. Então, o sintoma do casal doente é a criança que não está bem. A criança apresenta os sintomas de uma família que não está indo direitinho. Então, já com o adolescente, então já tem aquela coisa do adolescente que ele já apresenta todas aquelas complexidades da adolescência. Então, me parece também complexo lidar com a separação nessa fase. E quando se é adulto, também tem isso, filhos adultos. Mas já viveram tanto tempo juntos. Por que só agora? Né? Já brigavam tanto, por que agora vão se separar? Né? Por que não tenta? Então, é difícil dizer assim como e que momento se fala, o quê, porque eles vão sentir no ar. O interessante que seria, não ter uma receita, mas tem assim umas coisas que a gente deveria fazer, que é primar sempre pela preservação do cônjuge, do outro, né? A mulher preservar o esposo preservar a esposa. Para que eles tomem essa decisão e eles acabem por respeitar a individualidade de cada um, né? E saber que os filhos vão estar ali sempre, mas eles têm que estar bem. Quer dizer, se um respeita o outro e resolve entre eles aquelas questões, automático que os filhos vão também fazer esse movimento, de respeitar a decisão dos pais e compreender isso com muito diálogo sempre, né? E é verdade que é mais fácil passar por esse processo os filhos mais novos do que os mais velhos? Tem esse tipo de... É mais fácil para os pais, né? Porque daí não precisa pedir a opinião deles onde quer que eles vão morar. Mas então é mito que seja mais traumático para os filhos adolescentes, que o filho mais novo não sofre tanto com isso? Não, todos sofrem numa separação. A separação é sempre que separar-se, né? É como um luto. Não que a família vai deixar de existir, porque ela vai ser uma família igual. Exceto que o pai vai morar em um lugar e a mãe em outro, não vão estar na mesma casa, no mesmo ambiente. Então, os filhos é que vão estar com a mochilinha nas costas, caminhando para lá e para cá. Sempre os filhos é que vão fazer esse movimento. O que torna difícil para as crianças é isso. Eles estarem indo para lá e para cá o tempo todo, carregando a mochilinha nas costas. Então, precisa observar bem até que ponto eu consigo resolver os meus conflitos sem que eu precise tomar uma decisão de separar. Sim. E quando eu resolvo tomar essa atitude, eu tenho que tomar ela com certeza de que eu vou dar conta, que eu estou bem resolvida, né? Porque o homem, né, o pai também, porque tem que suprir de todas as maneiras essas carências dos filhos. Nem sempre é como a gente pensa que é. Que há uma cisão, né, ali, quebra-se, então, todas as amizades que a pessoa tem fica rachada. Não existe certo ou errado numa separação. E ninguém decide da noite para o dia, vou dormir, daqui a pouco eu acordo, vou me separar. Estou tão feliz. Não é assim. A pessoa não está feliz, porque justo por isso que ela vai separar. Esse é um assunto que a gente vai trazer ainda para o Conversa Aberta com Delma Bate sobre separação, fragmentação das relações, a fragilidade
das relações, mas hoje a gente está abordando em específico como lidar com os filhos nesse processo, né? Delma, continuando então, na maioria das vezes os pais discordam sobre diferentes aspectos na educação dos filhos nesse processo de separação, né? Um profissional da psicologia, ele pode contribuir, ajudar o casal e os filhos nesse processo todo? Sim, ele pode, porque geralmente os pais eles tendem a ficar receosos quanto a educar os filhos. Porque tem todo mas eu me separei, está faltando, tem muita aquela falta, e a culpa também vem, muita culpa. Porque agora, como é que eu vou fazer? Será que eu vou prejudicar o meu filho assim assado? Acaba que não consegue dar a contenção necessária para o filho. E um profissional ajuda, porque daí dá o equilíbrio. Não tem que ter medo de educar. Não é porque você está separado ou namorando em outro casa, você deixou de ser pai e mãe. A educação tem que continuar, ela é continuada. Não precisa ter preocupação e medo de dizer ao seu filho o que deve ser feito, como deve ser feito. Não é porque você não está morando naquela casa que você não pode educar o seu filho, falar com ele sobre aquilo. Não, isto sim, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Precisa ter essa atitude sim com os filhos. Não há que ter receio, né? É preciso que haja um consenso entre os pais para que conversem entre si, quando é possível, né? Para que se chegue assim, vamos fazer assim. E aí acontece, porque se um diz sim e outro diz não, e como é que vai ficar a cabeça do menino, da menina, da criança, ou do adolescente? Fica meio perdido, ele não sabe que direção, porque eles precisam de uma orientação. Uma decisão tem que ser direcionada na mesma direção. Na mesma linha, exatamente, na mesma linha. A Tânia, ela enviou uma pergunta aqui, a Tânia que deu a ideia, né, sugeriu o tema do quadro desse mês, ela enviou uma pergunta também, Delma. Ela pergunta o seguinte: meu filho tinha 9 anos quando nos divorciamos, hoje tem 16 e aparentemente não teve traumas por conta da separação. Mas sinto que ficou mais ausente, menos receptivo e menos carinhoso. A guarda é compartilhada, tendo carinho e amor de ambos os lados. Será que falta algo? Seria tarde para um acompanhamento psicológico? Obrigada, um grande abraço. E agora? Agradeço, Tânia, pela pergunta, também pela pauta. Muito generosa você. Bem, na verdade, você fala assim, a guarda é compartilhada, vocês comungam de ideias juntos, vocês dividem a criação juntos, e é natural que os filhos, eles se sintam um pouco receosos quanto ao que dizer, o que fazer para aquela mãe e aquele pai. Então, na ânsia de não desagradar, talvez, para não já ver que há, assim, certas... Eles sentem, os filhos, eles acabam sentindo. Os adultos também sentem. Filhos adultos, quando os pais se separam, também tendem a puxar para um lado ou outro, ficar assim, né? Então, eles ficam... É natural que o seu filho tenha... Também, por conta disso, você está passando agora por um período de adolescência também, que ele vai ficar mais esquivo, mais na dele, mais quieto, mais observador. Então, tem que pontuar, tem que ver se isso também não é da característica da adolescência, né? Que ele está nessa fase aí. Então, acompanhamento psicológico, se ele sentir vontade, se ele concordar, leve, não tem porquê. É bom você levar, para você também se sentir melhor, né? De repente você leva, se ele concordar, ele quiser, eu acho que nunca é tarde para você começar um acompanhamento, né? E é sempre bom que você se preocupe também com a saúde mental, com a saúde emocional do seu filho, isso é muito importante. Delma, deixa eu aproveitar aqui, já que a guarda compartilhada é relativamente nova no ordenamento jurídico, né? Até que ponto é salutar, é saudável para a criança ter essa guarda compartilhada? Bom, é muito salutar, sim, para a criança, porque quando os pais conseguem dialogar entre si, aí é legal que tenha a guarda compartilhada, porque eles comungam as mesmas ideias. Um conversa com o outro e decide qual colégio. Vai viajar? Então legal, tudo bem, tá tudo ok, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Conversam entre si para que aquela criança tenha o melhor. Isso é compartilhar uma guarda, né? Os finais de semana que um fica, ou o mês que vai viajar, ou não vai. Todo esse processo, muitas decisões que se toma. E quando se está falando em relação a crianças pequenas, é muito difícil essa situação. Eu faço algumas perícias quando se trata de averiguar, ver se há também essa alienação parental. O que é uma alienação parental? É quando a mãe
desmerece, ela simplesmente detona aquele pai, de uma maneira que ele fica desqualificado como pai. Ou o pai desqualifica totalmente a mãe como mãe. Isto é muito prejudicial para as crianças. E aí não tem como fazer uma guarda compartilhada às vezes nesses aspectos. Aí precisa, né, alguém vai deter aquela guarda, ou o pai ou a mãe. Vai haver sofrimento igual. Então a criança acaba sempre sofrendo muito nesse processo. Quando você tem que dividir. E a criança, ela se preserva, ela acaba se esquivando, ela não quer responder algumas coisas. É sempre muito difícil para a criança viver esses momentos. Quando você é adolescente, também tem isto, porque daí a adolescência, a criança, o adolescente é mais... É um período conturbado já, né? Já tem todo, pela própria natureza da adolescência, que todos a questão hormonal, a questão das ideias que começam a surgir, e eles ficam num período de latência também, que pouco escutam aquilo que se é dito pelos adultos. Então sempre é muito difícil essa questão de quem fica a guarda dos filhos, como que faz isso? Se é unilateral, se é compartilhada, se não é... É um processo que seria saudável, muito saudável, se fosse conversado. Pai converse com a mãe, mãe converse com o pai, porque é a sua família. Embora vivendo, ele numa casa e ela em outra, vocês têm um elo eterno. Por quê? Esse filho vai crescer, mesmo que você não queira, ele vai crescer e rápido. Vai crescer muito rápido. E ele vai precisar de escola, ele vai precisar ir para a faculdade, ele vai namorar e ele vai casar. E ele vai te dar netos. Você e a tua esposa, ou a tua esposa e você, vão ter isso em comum, independente de onde vocês vão estar, em que casa ou em que cidade vocês vão morar. Então tem que pensar, a partir do momento que nós colocamos, tanto o pai e a mãe são responsáveis pelo filho, é responsável mesmo. Não adianta deixar para a criança que ela decide, eu quero ficar com o pai, eu quero ficar com a mãe. Conversem entre vocês, que a gente quer falar de família. Isto é família, né? E é para onde a gente corre quando você tem uma dor, você tem um problema, você tem uma angústia, você tem um medo, você quer o pai, você quer a mãe, você quer um irmão, você quer alguém da sua casa, da sua família. E a gente fala, é porque então rompeu o casamento e deixou de ser família? Não, essa é uma família. Aí você, pai, casa com outra mulher, tem um novo relacionamento. Mãe tem um novo relacionamento. Opa, a família acabou? Não, ela aumentou. A família cresceu. A família cresceu. E aí começa a crescer. Então nós vivemos em um mundo em que está acontecendo isso. Todo momento. Não é um negócio que, isso acontece. Todo dia, todo momento. Então como dar conta de todas essas demandas? Ainda é o diálogo. A melhor maneira de se resolver um problema é dialogando. E chegando a um consenso. Porque os filhos vão ter segurança. Quando você olha para o seu esposo, você o compreende, dizendo, não dá mais para vivermos juntos. Os filhos, mesmo que eles não compreendam ainda a nossa linguagem, mesmo aquilo que não é dito, mas ele está observando, ele vai entender, puxa, eles estão bem, então ele se acalma. O adolescente, idem, e o adulto vai entender, foi uma decisão do casal, porque afinal é o relacionamento conjugal. Se nós adultos vamos dar, quando nós não damos conta, a coisa degringola, vira uma bagunça. E aí correm para o tribunal tentar resolver até quem dá a chupeta para a criança. Isso tudo pode ser redimido, pode ser resolvido através do diálogo, né? Sim, através da reparação, né, também, porque se você errou aqui uma coisinha, você tenta sempre reparar. Há tempo, né? Há tempo de você reparar, a gente chama de reparação isso em terapia. Repara isso, vamos reparar essa questão, vamos começar de novo. Fez uma coisa ruim, não deu certo com o filho, desmereceu, falou, meio que ofendeu. Não tenha medo de pedir desculpa para o filho, porque você o ama, afinal de contas, né? Desculpa, filho, eu errei aqui, eu estava um pouco tensa, mas sabe o que é? Não é que eu queira me desculpar, não é que eu queira justificar, mas me perdoe mesmo assim. O filho é a mesma coisa. Isso é viver em família. E é importante que a gente tenha esse diálogo, porque a gente demorou tanto para conseguir dialogar, né? Eu acho que a gente tem que se exercer mais o diálogo, mais a compreensão. Mais isso, né? Acho que é mais isso. Delma, obrigada então mais uma vez por esses esclarecimentos. Você que está em casa aí através do canal 18 da sua NET TV de Cascavel ou 25, sinal digital, pode participar. Envie a sua pergunta, a sua sugestão para contato@medicinesaude.tv.br, que nós vamos encaminhar para a Delma Bate. E quem sabe o problema que você esteja passando ou a sua dúvida possa ser sanado, ou pelo menos, né, a gente tenta resolver aqui
no quadro Conversa Aberta com Delma Bate. Obrigada mais uma vez, excelente semana.